Muito bem, vamos meditar aqui em 1 Samuel capítulo 30, Davi em Ziclag. Vai dizer assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, né? Invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Olha só, os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, tinham ferido a Ziclag e queimado com fogo, tudo. Então, o que acontece? Davi, pessoal, não havia feito mal nenhum a Saul, mas mesmo assim, movido de inveja, perseguiu Davi, né? Então, aprenda, aprenda a entregar os invejosos nas mãos de Deus. É uma coisa que você tem que aprender. Entrega nas mãos de Deus. Então Davi tinha fugido para Ziclag. Só que Davi, quando foi para uma guerra, uma luta, deixou a família, a família dos soldados, lá em Ziclag. O que aconteceu, né? Os inimigos vieram, atacaram Ziclag. A Bíblia vai dizer: tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram. Então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Então Davi, ele foi forçado pelas circunstâncias a fazer aliança com os filisteus, que por sua vez lhe deram a cidade de Ziclag. Ele não deveria ter feito isso. Então tome cuidado nos momentos de pressão com quem você vai fazer alianças. Davi, obstinado pelas vitórias, cometeu um erro de ir para a batalha e não deixou ninguém lá. Não deixou ninguém de guarda na cidade. Quando ele voltou, encontrou a cidade queimada, as mulheres e crianças sequestradas, né? Quer dizer, quando mexe com a família é uma coisa muito difícil, né, pessoal? Então, cuidado com o seu sucesso profissional e a destruição da sua família. Tome muito cuidado com isso, né? Porque uma coisa não compensa a outra. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte: Davi e os seus homens chegaram à cidade e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz, né? E choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Quer dizer, quando ele viu aquela situação, ele e os seus homens choraram até não terem mais forças para chorar. O choro pode até ser uma válvula de escape para o homem, né? Até para o homem mais forte. Agora, o problema é continuar chorando. Davi era um homem de guerra, mas também chorou. Eles foram chorando, chorando, até perderam as forças e se enfraquecendo. Não era para perder as forças. O diabo, ele quer as pessoas fracas, ele não quer você forte. E na emoção o ser humano fica fraco. Deus quer agir e ele só age quando nós estamos na fé. A Bíblia vai dizer que Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Olha só, quer dizer, os homens estavam culpando Davi. Não culpe a pessoa errada. Pare de culpar governo, família, as outras pessoas. Eles foram culpar Davi. Quem foi que fez aquilo em Ziclag? Foi Davi? Não, foram os inimigos. Os inimigos estavam fazendo festa, né? E os soldados culpando Davi. Olha que situação. Então a Bíblia vai dizer que: e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, né? Trazer-me, peço-te, aqui o efode, né? Olha só, a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançar-la-ei? E lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Então, aquela situação que parecia não ter saída, era essa a situação de Davi. O que ele fez?
Fez o que Paulo falou em Efésios, né? Fortalecer na força do seu poder. Davi foi buscar forças em Deus, porque só em Deus que nós conseguimos ter forças. Por que muitos estão fracos? Não é por causa dos problemas, e sim por não estarem buscando a força em Deus. Davi foi orar, pessoal. Se a pessoa quer ficar forte, ela não precisa esperar a situação melhorar, basta ela recorrer a Deus. A igreja é um lugar de força, a igreja é um lugar de ânimo. Davi não foi sem a direção de Deus. Não comece nada sem a direção de Deus. Deus vai te dar direção para tudo, para tudo. E esse ano ainda vai haver restituição. Acredite, creia nisso. Aí o versículo 9 vai dizer assim: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessom, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessom. Então, Davi partiu com 600 homens até o ribeiro, né? Ficaram 200 para trás. Ali era um lugar para eles buscarem forças, né? E não ficarem para trás. Mas entenda, muita gente vai ficar para trás em sua vida, tá? Não olhe quem ficou para trás, não olhe para eles, segue em frente. E a Bíblia vai dizer: acharam no campo um homem egípcio, o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe também a beber água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e o meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas e ao lado de Judá, e o lado do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor. E de certo te guiarei a essa tropa. Olha só, né? Quer dizer, Deus usou o improvável, né? O inimigo. Esse inimigo foi quem Deus usou para guiar Davi, né? Então, quando aquele homem falou que fez parte da invasão de Ziclag, Davi poderia matá-lo, né? Mas não fez. Deus é tão bom que te dá condições de pagar o mal que muitos te fizeram, não com mal, mas você paga com bem. Deus usou o inimigo para guiar Davi. Então entenda, Deus usa quem ele tiver que usar, mas ele vai cumprir o que ele prometeu. E o final da história diz que Davi atacou os inimigos, né, e salvou a sua família. Versículo 18 vai dizer que assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres, salvou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levaram-nas adiante do outro gado e diziam: este é o despojo de Davi. Então, houve restituição, né? Deus cumpriu o que prometeu, deu a Davi a condição de trazer tudo o que havia sido tomado. É isso que Deus, ele quer fazer também acontecer na sua vida, né? Deus, ele vai dar condições de você ter de volta tudo o que lhe foi tomado. Você tem que crer, mas uma coisa você tem que fazer: se fortalecer em Deus. Vamos falar com o Pai.